Bem-vindo, pessoal. Essa é mais uma live da revista Temporalidades. Hoje com o professor Rodrigo Pato. A gente está aguardando ele entrar aqui, ele já está chegando. Bem-vindo, professor Rodrigo. Bem, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Essa Ajeitando é aqui o cenário. muito bom. Deu tudo certo aí? Sim, tudo certo. Bueno, a gente está se acostumando com isso aqui também. Eu estou aprendendo, vamos aprendendo. A revista Temporalidades está promovendo lives quinzenais. A gente faz aqui no Instagram e depois todo esse conteúdo vai para a nossa conta no YouTube, que também é a revista Temporalidades. Professor Rodrigo, em nome de todos os editores da revista, eu agradeço a sua presença aqui, o seu aceite do convite. Tem bastante gente já, eu vou passar a palavra para você e, por favor, fique à vontade. Ok. Tá bom, então, boa noite. A revista Temporalidade, aí o corpo editorial. Agradeço o convite e especialmente aí a Carla Teixeira, que fez o convite, que está aí organizando, né? Bom, então, o pedido aí, a solicitação da revista foi que eu falasse sobre a ditadura militar, sobre a historiografia e as pesquisas sobre o campo da ditadura militar, e que eu destacasse algumas coisas, as possibilidades de pesquisa sobre a história da ditadura, o tema das fontes, dos acervos, dos arquivos, com um destaque para possibilidades de acesso online, né, para pesquisas, e também uma sugestão de que fizesse uma conexão desse tema com a atualidade, né, com os conflitos aí, crises políticas que a gente está vivendo no Brasil hoje e a politização da história, né, que está acontecendo no bojo de tudo isso. Então, eu vou fazer isso atendendo aí ao que foi solicitado, mas antes, uma apresentação rápida das pesquisas que eu fiz nesse grande campo aí de história da ditadura e história do tempo presente, para poder me situar, né, nesse campo, ficar mais claro, né, em que medida eu tenho alguma contribuição relevante para essa discussão. Então, começando a falar da minha trajetória de pesquisa nesse campo, eu inicio pela dissertação de mestrado que eu fiz na UFMG entre 1990 e 1993, que foi sobre o movimento democrático brasileiro, fundado em 1966, que foi aquele partido que a ditadura autorizou, né, para que funcionasse como oposição. Eu fiz um estudo, então, sobre o MDB nessa época, e aí a minha primeira pesquisa mais relevante de mestrado se inseriu no campo da ditadura, né? E, obviamente, ao estudar o MDB, eu estava estudando o contexto da ditadura, a atuação do partido de oposição, as ligações dele com certas lideranças sociais, e mesmo com alguns movimentos sociais. Então, lá no início dos anos 90, eu estava interessado, né, em estudar a ditadura e o tempo recente. Naquela época era tempo recente mesmo, né, porque em 1990 eu comecei a estudar um objeto que tinha deixado de existir 10 anos antes.
Quer dizer, o MDB deixou de existir em 1980 e se transformou no PMDB, né? E agora voltou a se chamar MDB, né, para tentar estabelecer uma ligação com o partido de oposição à ditadura, mas é evidente que o MDB de hoje tem bem pouco a ver com o antigo MDB, que não era nenhum portento assim, né, como oposição, mas era um partido mais autêntico, né, que tinha setores, né, de fato faziam oposição à ditadura e alguns grupos que eram de esquerda, inclusive sofreram, né, com isso. Então, dissertação de mestrado, MDB, a ditadura. No doutorado, eu fui estudar o tema do anticomunismo, que hoje, né, voltou a ter muita relevância, coisa, aliás, que eu não podia imaginar quando eu comecei a estudar esse tema nos idos de 1996. A tese foi desenvolvida entre 1996 e 2000 no programa de pós-graduação em História da USP. Nessa pesquisa de doutorado, eu me aproximei da nova história e da nova história política, colocando em foco representações políticas, especialmente imaginário e iconografia. Na dissertação de mestrado, eu fiz um trabalho de história política assim, mais clássico, combinando um pouco com história política com a história social. E no doutorado, eu me aproximei da nova história, aplicando aí o conceito de imaginário e representações, para estudar os movimentos anticomunistas no Brasil e o fenômeno anticomunista no Brasil. A minha hipótese principal, que eu acho que foi bem demonstrada na tese, é que o anticomunismo se enraizou no Brasil, se estruturou, tanto como conjunto de representações, como um conjunto de movimentos também, né, de movimentos políticos. Se enraizou, foi reapropriado em diferentes momentos da história e permitiu a construção de frentes de direita que abriram caminho às ditaduras do Estado Novo, de 1937, e à ditadura militar de 1964. Eu defendi na tese que as duas ditaduras tiveram como discurso fundador mais importante o tema do anticomunismo. Ou seja, elas se legitimaram no argumento de que vinham para salvar o Brasil do comunismo, proteger o Brasil do comunismo. E que, para tanto, era necessário ditadura, era necessário um Estado forte, um Estado autoritário, porque o inimigo era terrível, né? Nesse discurso, o comunismo é aquele, né, inimigo maligno, vermelho, no extremo desses discursos, inclusive apresentado como demoníaco, né? Como uma representação do demônio na Terra. Bom, isso, né, voltou a ter atualidade agora. Na verdade, sempre foi atual do ponto de vista da história, né? Objetos, mesmo que estejam mais no passado, eles, para nós, são atuais. Mas a atualidade aumentou em vista da onda de direita que nós temos vivido aí desde 2013, 2014, né? Que mostraram que, nesse ponto, né, a hipótese central da tese estava correta, né, de que o anticomunismo tinha se enraizado, tanto estava enraizado, e apropriado hoje, de maneira uma apropriação mais indébita, né, digamos assim, mais farsesca, mais falseadora do que foi antes, mas ainda assim, né, aconteceu essa reapropriação anticomunista conectando com o petismo. O livro está sendo reeditado agora no Brasil, a edição está esgotada há muito tempo. Inclusive, eu mandei para estimular o editor, eu encontrei na estante virtual o livro sendo vendido a R$ 4.000. Aí eu mandei para o editor para ele para estimular ele a acelerar, né, a impressão do livro, mas é claro que o problema é a Covid, né, são as dificuldades aí com a Covid. Saiu também uma edição desse livro em espanhol e uma edição em inglês, que finalmente entrou à venda na Amazon, porque a Covid também não estava deixando o livro ser vendido, agora ele está na Amazon. Bom, depois do doutorado, eu fiz duas coisas, entre várias coisas que eu fiz, duas que eu acho mais relevantes para essa discussão aqui, que foi um livro sobre caricaturas no contexto do governo João Goulart, uma pesquisa da tese. Na tese eu fiz um estudo sobre iconografia política e trabalhei muito com caricaturas. Aí, logo em seguida, eu fiz uma pesquisa sobre caricaturas produzidas isso. Eu estudei
sobre a imprensa, que eu comecei a fazer na tese, com a preocupação de entender o papel da imprensa nos golpes, né, na construção das duas ditaduras. E outro trabalho importante que eu fiz, me parece importante, foi ter atuado na organização do acervo documental do DOPS, da Polícia Política de Minas Gerais, que foi está sob a guarda do Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte. Com uma equipe grande de alunos, nós organizamos esse acervo junto com o Arquivo Público Mineiro. Aliás, muitos desses alunos hoje são doutores ou doutorandos, alguns são professores universitários. Na mesma ocasião, isso foi a partir de 2002, eu coordenei a organização do acervo documental da Agência de Informações que atuava na UFMG, a ESA-UFMG. Trabalho com esse acervo dos agentes de informação da ditadura na UFMG, isso me levou à pesquisa seguinte, que deu origem ao último livro autoral que eu fiz, que é As Universidades e o Regime Militar. Eu comecei a pesquisa para esse livro, foi publicado em 2014, a partir da experiência com o acervo da Agência de Informações ligada ao UFMG. A pesquisa para esse livro sobre a Universidade de Ditadura mobilizou vários outros acervos, o Fundo SNI, vários DOPS estaduais, documentos também do Conselho de Segurança Nacional, que igualmente estão no Arquivo Nacional, a imprensa, a grande imprensa principalmente, um número grande de entrevistas que eu fiz, 50 entrevistas, e mais quase o mesmo número que eu consultei em acervos já disponíveis, e uma pesquisa que foi muito importante para mim, que foi nos arquivos nacionais americanos, os National Archives, da região da Grande Washington, e eu pesquisei entre 2006 e 2007. Aliás, esse acervo está disponível, a pesquisa da UFMG, aproveito para fazer a propaganda, que é um acervo extremamente interessante, são mais ou menos 6.000, né, que equivalem a 6.000 páginas de documentos da diplomacia americana, da embaixada, dos consulados, de agências de informação norte-americanas, de contatos militares americanos também, que produziram documentos no Brasil e mandaram para ser arquivados em Washington. Isso está disponível lá no site do Laboratório de História do Tempo Presente. Já que eu vou falar de acervos daqui a pouco, eu já falo desse, né? Esse estudo aí que gerou o livro sobre as universidades e a ditadura, eu me propus a aplicar com mais rigor, a estudar o conceito de modernização conservadora, que é um conceito que circula desde o fim dos anos 60 para explicar o que aconteceu no Brasil com a ditadura brasileira, mas que me parece não era pesquisado realmente, né? Não era aplicado de fato. E eu me propus a fazer isso estudando a política universitária da ditadura. E agreguei a essa reflexão teórica o conceito de cultura política, que eu acabei aplicando também, e combinando um pouco com a modernização conservadora, porque com o conceito de cultura política eu pretendia explicar ou interpretar porque a ditadura foi, ao mesmo tempo, modernizadora e conservadora, né? Porque essa situação paradoxal, lembrando que paradoxos, né, significa uma aparente contradição, mas não é uma contradição. Aliás, tem alguém... É engraçado a gente fazer essas lives, a gente vai lendo o comentário do pessoal. Aqui a Luana Lima falou que é um livro excelente. Obrigado. O uso do conceito também foi importante, interpretar as atitudes sociais diante da ditadura. E aí, no livro, eu propus dividir essas atitudes em resistência, adesão e acomodação. Esse tema eu trabalhei no livro, mas eu desenvolvi melhor num artigo, para quem tiver interesse, publicado em 2018 na revista Tempo e Argumento da UDESC. O título do artigo é Cultura, Política e Ditadura, um debate teórico, em que também, neste artigo, eu respondo a algumas críticas que a interpretação teórica que eu desenvolvi no livro recebeu. Bom, para terminar aqui a minha introdução, a minha
apresentação. No momento, eu faço pesquisas como a Bolsa de Produtividade do CNPq sobre as relações entre a imprensa e a ditadura. Se até então eu tinha pesquisado mais a imprensa antes das ditaduras, tanto do Estado Novo quanto da militar, há alguns anos eu comecei a estudar a imprensa durante a ditadura e a grande imprensa. É um tema que eu suspeito que vai fechar para mim as portas da grande imprensa no Brasil, porque é inconveniente por mostrar, né, as relações promíscuas da grande imprensa com a ditadura. Além de que atrai também a ira de segmentos dessa direita olavista que pontifica por aí, né? Mas, enfim, isso faz parte. Bom, eu entro então agora finalmente na abordagem que foi sugerida pela revista Temporalidades, e para fazer essa abordagem eu vou me aproveitar de um texto que eu fiz a pedido de uma colega da Universidade Nacional do México, da UNAM, que fez um livro sobre historiografia da história recente na América Latina, e aí eu fiz um balanço da historiografia brasileira sobre história recente e sobre história da ditadura. Vou aproveitar o trabalho que eu fiz nesse artigo para comentar aqui com vocês algumas coisas. Eu não quero me alongar muito para não cansar e também para que a gente possa ter algum diálogo aí, né? Algumas perguntas. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar aí sobre historiografia da ditadura é que nesse território os historiadores têm parceiros e concorrentes, parceiros e ou concorrentes muito relevantes, especialmente os cientistas sociais e os jornalistas. Os jornalistas são muito bons investigadores em geral, mas às vezes têm visões teóricas e analíticas de curto prazo, né, de mirada curta, ao contrário dos cientistas sociais e dos historiadores. Mas, ao mesmo tempo, os jornalistas são figuras essenciais para a divulgação pública do conhecimento da história e, nesse aspecto, são parceiros importantes, né, para os historiadores e para demais produtores acadêmicos, né, para fazer a divulgação científica. Isso é um diálogo tenso que a gente tem com o jornalismo há muito tempo. Eu queria comentar isso sem aprofundar muito, mas é algo que deve ocupar a quem pesquisa a história da ditadura e a história recente. Os cientistas sociais, o nosso diálogo teórico é mais instigante e, às vezes, as nossas fronteiras disciplinar entre história e ciência social quando estudamos temas recentes como a ditadura. Porque os cientistas sociais operam também como a gente, com métodos científicos e pautam o seu trabalho pelo diálogo com os pares, né, com os colegas de pesquisa, o que significa a verificação, o debate crítico e o aprofundamento, né, do conhecimento. Mas, com os cientistas sociais, nós também temos diferenças, sendo um dos pontos mais relevantes o lugar ocupado pela questão do tempo e da temporalidade no trabalho do historiador. Como os cientistas sociais, os historiadores igualmente estudam as sociedades e as ações humanas, mas os historiadores fazem isso utilizando o tempo como referência. Uma referência que serve para medir, perceber e analisar mudanças e permanências vividas por determinadas sociedades no tempo. Já para os cientistas sociais, em geral, a temporalidade é um tema secundário. Eles não têm a mesma preocupação com o distanciamento temporal e normalmente não adotam abordagens diacrônicas, ou seja, abordagens que coloquem em contraste tempos diferentes. Ao contrário do historiador, as ciências sociais preocupam-se mais em encontrar regularidades na vida social. E preocupam-se também em construir um conhecimento com a ambição generalizadora, no intento, na tentativa de explicar os fenômenos sociais. Os cientistas sociais constroem modelos teóricos, frequentemente dedutivos, enquanto, ao contrário, a historiografia normalmente parte de objetos singulares e evita generalizações ou teme, né, as generalizações para além do seu objeto específico e peculiar no tempo. Por isso, há
dedicação dos historiadores às fontes primárias e aos arquivos, cujas informações nós estudamos e registramos com precisão. Mas no caso de muitos pesquisadores sobre a ditadura e sobre a história recente, essas diferenças e peculiaridades que eu mencionei entre historiadores e social tornam-se imperceptíveis, o que torna irrelevante se o pesquisador tem informação neste ou naquele departamento. No caso dos estudos sobre a ditadura, a importância de dialogar com os cientistas sociais deve-se também a que eles foram pioneiros no estudo da ditadura. Desde os anos 1970, as ciências sociais começaram a estudar o tema da ditadura em geral. Eles estudaram, por exemplo, o conceito de autoritarismo, o populismo, aliás, bastante polêmico, né, esse termo. Estudaram as corporações militares, as burocracias militares, estudaram o sistema partidário da ditadura. Então, quando eu fiz um estudo sobre o MDB, eu tive que ler, né, todos os cientistas sociais que tinham estudado a Arena, a MDB, assim como os partidos anteriores. E os cientistas sociais também estudaram as transformações econômicas da ditadura. Por exemplo, né, o tema do milagre econômico, entre aspas, né, porque não foi milagre econômico, isso começou a ser estudado nos anos 70. Aí. Também foram cientistas sociais os primeiros pesquisadores a estudarem as origens do golpe de 1964 e a tentarem explicar as motivações dos golpistas ou forças que viram os golpistas. Também foram os cientistas sociais os primeiros a estudar a ditadura, a fazer uma história política da ditadura durante os seus 20 anos de duração. Isso começou a ser feito no final dos anos 80, já início dos anos 90, por alguns cientistas sociais. Os historiadores de formação abordar temas da ditadura no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Geralmente com trabalhos sobre a história dos movimentos de esquerda, as guerrilhas, que atuaram durante a ditadura. Eu, fazendo o meu mestradozinho lá nos anos 90, estava fora da curva, alguém da área de história estudando o partido político na ocasião. Bom, pela mesma época, aí, os anos 80, 90, os historiadores começaram a entrar no estudo das agências de repressão da ditadura e as agências de informação da ditadura e também o tema da censura. Também começaram a aparecer estudos sobre movimentos estudantis e as políticas educacionais da ditadura, esses estudos nos anos 90, principalmente nos anos 80, mas principalmente nos 90. Assim também como estudos sobre movimentos sociais da época da ditadura, especialmente os trabalhadores, e sobre os movimentos rurais, feitos por historiadores nos anos 90. Aqui serão tanto historiadores brasileiros quanto historiadores brasileiristas também, que deram uma contribuição importante. Já no período mais recente, na virada do século passado para este século XXI, é notável o aumento de pesquisas sobre temas da ditadura e mais estudos sobre os movimentos de direita e as culturas de direita que apoiaram a ditadura dos anos 60 e 70. Surgiu também nesse século XXI uma linha de estudos sobre as políticas sociais e culturais da ditadura, para além da violência repressiva. Estudos para entender as estratégias da ditadura para buscar legitimidade, estabilidade. Estudos sobre políticas sociais, políticas econômicas, enfatizaram a modernização econômica, questões como a publicidade, a propaganda a favor da ditadura, o tema das universidades, das políticas científicas, e o tema da anistia, que foi um evento fundamental para a transição, né, para a negociação,
para a passagem do poder aos civis no final dos anos 70. Bom, em outro terreno, recentemente tem aumentado estudos sobre feminismo, gênero, assim como estudos sobre a violência sobre as populações indígenas cometidas durante a ditadura. Pesquisas, aliás, que tiveram um impacto sobre a Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014. A propósito da CNV, que balanço que nós podemos fazer dos resultados do seu trabalho, da sua contribuição ao conhecimento sobre a ditadura? Certo que a CNV teve um impacto público e político muito notável. E, com isso, ela estimulou a criação de outras comissões da verdade em plano estadual e, às vezes, no plano institucional, né, como as comissões da verdade criadas em várias universidades. Com isso, a CNV ajudou a ampliar o arco de investigações sobre a ditadura. E, inclusive, contribuiu para que se ainda não localizados, né, como o da Agência de Informações da Petrobras. Tanto parece que a CNV não trouxe de impacto ao conhecimento da ditadura, e nem poderia fazer isso pelas condições, por ter sido criada 30 anos depois do fim da ditadura. Em 30 anos, muito conhecimento foi produzido. A CNV não tinha como, né, gerar um impacto como a CONADEP, né, gerou na Argentina, ou como a Comissão RETIG, no caso. Acho até que a comissão ela não soube avaliar muito bem isso. Eu acho que ela perdeu um pouco de tempo, em função de não ter avaliado bem isso no momento. Bom, eu comento agora rapidamente sobre os acervos, já que estava falando sobre a CNV e acervos, né? Primeiro, destacando que é claro que há muitos arquivos da ditadura que estão desaparecidos, né? Ou foram totalmente destruídos. Um muito valioso, né, que se fosse encontrado, é o arquivo do Centro de Informações do Exército, que teve um papel fundamental na repressão, continua desaparecido. E muitos dos arquivos disponíveis também, eles foram depurados, né? Ou seja, houve a destruição de certos documentos dentro de alguns arquivos para proteger determinadas pessoas. Mas, ainda assim, o quadro de acervo no Brasil é extremamente relevante, especialmente se a gente compara com a situação de países vizinhos e semelhantes ao nosso, como Argentina, Chile e Uruguai. Eles têm mais acervos documentais oficiais, produzidos pelo próprio Estado, referidos à ditadura. Os acervos começaram a ser abertos nos anos 1990 por governos estaduais de oposição, né? Os governos eleitos naquela época, pelo PMDB ou pelo PDT. Começaram a abrir os arquivos dos DOPs, que eram de âmbito estadual, então competia ao governador de estado decidir pela abertura dos acervos. E começaram a fazer isso os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. E com isso abriram a porteira, né, para usar essa expressão de um jeito mais positivo, abriram a porteira do acesso aos arquivos. A polêmica legal sobre o acesso efetivamente aos pesquisadores, o uso que se podia fazer dos arquivos, durou 15 anos, a polêmica sobre o que podia ser pesquisado e como se podia usar essa informação. Isso tem a ver com a Constituição de 88, que estabeleceu o direito à informação, mas, ao mesmo tempo, estabeleceu limites ao direito à informação, pensando na privacidade das pessoas. Mas isso acabou sendo resolvido, esse problema de acesso foi resolvido nos anos 2010, dentro da DICUCEF. Essa questão de estudos sobre a ditadura. Bom, então, nós temos uma massa documental enorme, documentos da SNI, que estão no Arquivo Nacional, da Polícia Federal, do Conselho de Segurança Nacional. Também no Arquivo Nacional, documentos de algumas divisões de segurança e informação que funcionavam nos ministérios, algumas assessorias de segurança e informação, inclusive a da UFMG está no Arquivo Nacional, uma cópia está lá, e uma cópia ficou aqui na UFMG.
documentos da justiça, né, da justiça política, do Tribunal Superior Militar, né, do Supremo Tribunal Militar. Esses documentos foram, primeiro, abertos à consulta pública pelo Projeto Brasil Nunca Mais, no final dos anos 80 e início dos 90, mas hoje o próprio Supremo Tribunal Militar deu acesso, abriu a pesquisa dessa documentação. Temos também as polícias políticas estaduais, que eu já mencionei, os DOPs, documentos da Justiça do Trabalho, documentos os próprios jornais, né, os periódicos da grande imprensa. A pesquisa hoje é muito fácil, quase tudo está digitalizado, né? Parte você tem que pagar para ter acesso. Os jornais têm acesso gratuito, online. A Biblioteca Nacional tem digitalizado acervos de periódicos raros, inclusive alguns de esquerda, estão sendo disponibilizados na página da Biblioteca Nacional. Enfim, e vários acervos universitários, né? Eu mencionei o caso nosso aqui dos arquivos norte-americanos que a gente disponibilizou, mas outras universidades têm acervos também, em geral produzidos por movimentos sociais ou movimentos de esquerda que estão abertos à pesquisa. No aspecto da infraestrutura, eu falei de acervos, vou comentar também que um outro aspecto positivo que a gente tinha no Brasil, ainda tem, mas está em processo de crise, é a nossa estrutura universitária de pós-graduação, que cresceu muito desde o início do século XXI, com muitas oportunidades de pesquisa, de bolsas e verbas, e isso, junto com a abertura de documentos, estimulou muito a pesquisa, né? Foram muitas tentações e teses produzidas, e muitas estão em produção ainda nesse momento, fruto dessa infraestrutura favorável à pesquisa. Bom, mudando de tema, eu acrescento que os estudos sobre a história da ditadura, eu agora vou ser mais... E os estudos sobre a ditadura e sobre o tempo presente nos colocam importantes questões teóricas, éticas e políticas. No plano teórico, o tema da ditadura nos coloca o problema da objetividade, que tipo de objetividade nós podemos considerar viável, né, para pesquisar esse tema. Também, esse tema da ditadura, história recente, nos coloca diante do dilema sobre o regime de verdade que a história pode sustentar, pode almejar. E eu tenho defendido muito isso, afirmando que é preciso, né, a historiografia afirmar a sua capacidade de dizer certas verdades num momento em que há muito falseamento e há muita mentira e negacionismo. No plano ético, esses temas nos interpelam aí e nos perguntam como é possível lidar com situações limite de violência política e, ao mesmo tempo, manter o distanciamento crítico que se espera de um pesquisador. Finalmente, no plano político, a situação que a gente vive exige de nós um engajamento, né, um engajamento pela democracia, pela defesa das universidades que estão ameaçadas, mas, ao mesmo tempo, deveríamos fazer isso sem comprometer a credibilidade da produção acadêmica. Eu tenho falado muito sobre esse tema e escrevi um texto que saiu semanas atrás no site da UFMG. Eu não sei se vocês viram. Bom, a questão política também envolve riscos, né, para nós que pesquisamos nessa área, porque a ditadura interessa muito às forças de direita, que defendem o regime militar e que se puseram recentemente em luta pelo poder político e também lutando para hegemonizar a memória sobre... Eles se irritaram e se irritam com a produção acadêmica, que eles acusam de comunista e de se dedicar a destruir a pátria e outros valores conservadores. Mas, ao mesmo tempo, alguns desses intelectuais públicos da direita, eles têm se apropriado de alguns estudos acadêmicos para tentar dar credibilidade aos discursos que eles constroem sobre a história, que, na verdade, são, em geral, sofismas embalados, né, como se fossem discursos científicos, né, discursos confiáveis. Enfim, nós estamos no meio de uma batalha que é, ao mesmo tempo, política, de memória e uma batalha historiográfica. E eu penso que, se quisermos continuar a ter um espaço acadêmico livre e com recursos para pesquisa na área de história e em todas as outras áreas,
é preciso atuar com muita determinação e inteligência nesse contexto político do Brasil. Bom, é a apresentação que eu organizei aqui. Enfim, se quiserem Muito debater, bom, professor. Muito bom. Agradeço muito por sua explanação e principalmente por apontar os arquivos e a importância deles, principalmente esse arquivo desaparecido, né, do Exército. Eu acho que existem muitas questões a serem investigadas no campo da história sobre a ditadura militar. Chegaram algumas perguntas aqui. A gente pode fazer uma rodada de 3 perguntas? E aí você claro, vamos responde lá. as 3? Beleza, então. A Luana Lima pergunta assim: professor, em que medida o conceito de cultura política nos ajuda a compreender as ações do Estado autoritário durante a ditadura? Eu acho que entra naquele seu artigo. O Murilo Garcia faz a seguinte pergunta. Ele tentou escrever várias vezes, acho que ele errou, mas no final ele mandou assim: o discurso anticomunista é instrumentalizado pelo imperialismo estadunidense? Eu acho que a gente pode até retomar um pouco a importância da utilização desse conceito de imperialismo, porque é um conceito que foi abandonado hoje em dia, né? A gente não escuta muito se falar sobre isso, e eu acho que é interessante nesse sentido. O Vander, ele mandou a seguinte pergunta: qual a importância do Marighella para o Brasil na época da ditadura? Essas 3 de início. Vamos fazendo a ordem reversa aqui. Bom, o Marighella foi um grande líder político da esquerda brasileira, né? Foi um grande líder comunista, um dos maiores, num período em que o movimento comunista no Brasil teve mais influência, né? Dos anos 40 aos anos 60. Foi um deputado federal eleito pela Bahia, né? Ele se tornou uma figura muito conhecida no Brasil e no início da ditadura ficou mais conhecido ainda porque ele adotou uma postura de resistência armada à ditadura, né? Enquanto a maior parte do Partido Comunista que ele pertenceu preferiu fazer uma que se chamava de resistência democrática, que era uma resistência em armas. O Marighella saiu do partido por isso, foi expulso, né? Ele escreveu um livro famoso, Por que Resistir à Prisão? E quando ele foi preso, ele resistiu mesmo, tomou tiros por ter resistido, mas sobreviveu. Levou tiro no peito, né? Na matinê do cinema. O cinema, exatamente. E daí ele criou a LN e se tornou um dos principais líderes da guerrilha contra a ditadura. Quando ele foi morto, ele foi apresentado como um troféu, né? O corpo dele foi mostrado como um troféu. A ditadura nem sempre mostrava as imagens dos guerrilheiros derrotados, mas a do Marighella teve muito destaque porque eles queriam mostrar que ele estava morto, né? Porque ele era uma figura de referência. Então, claro, tem uma importância muito grande na história do Brasil. Eu, pessoalmente, eu não... Bom, pelo menos com a cabeça de hoje, eu não acompanharia a opção da luta armada na época. Eu acho que, estrategicamente, foi um erro a luta armada. Mas o Marighella foi um sujeito, né, de uma coragem extraordinária, muita coerência política com o que ele acreditava. Bom, a pergunta sobre anticomunismo e imperialismo americano. A primeira coisa que eu queria comentar é que o anticomunismo no Brasil não é apenas, né, não é somente algo que é importado de fora, né? Porque do modo como ele comentou, você pode supor que ele entende que os Estados Unidos ensinaram o Brasil a ser anticomunista. O Brasil não, né, uma parte dos brasileiros. Isso é um equívoco, né? É porque muita gente pensa no tema do anticomunismo só considerando a Guerra Fria. Mas, na verdade, o anticomunismo no Brasil começou antes da hegemonia americana, né? Antes que os Estados Unidos fossem, né, a potência dominante no Brasil, já havia um movimento anticomunista muito forte aqui, cujas referências internacionais eram europeias, né? As fontes do anticomunismo aqui nos anos 1920, 1930 eram França, Alemanha e Inglaterra nessa ordem, antes que os Estados Unidos fossem parceiros relevantes. Então, tem forças locais que se mobilizam por razões próprias para combater o comunismo e as esquerdas e os movimentos sociais. Muitas vezes a grande manipulação desse discurso é taxar de comunista qualquer movimento social reivindicativo, né? Qualquer movimento social que quer reforma, quer distribuir terra, quer que o direito ao voto, né? O direito ao voto para os analfabetos. Essa demanda
do direito ao voto para analfabetos, era chamada comunista. A grande manipulação parece ser esta, né? Chamar de tudo que seja de esquerda como comunista, porque isso é uma estratégia para deslegitimar os movimentos de reivindicações. Chamando comunista fica mais fácil reprimir, né? Você estabelecer uma ditadura e dizer, nós estamos fazendo uma ditadura aqui porque nós temos comunistas perigosos que são agentes soviéticos ou ligados à Venezuela, então a gente precisa de uma ditadura para combater essa gente perigosa. Esse discurso é muito mais potente do que um discurso assim, nós vamos fazer uma ditadura porque nós não queremos fazer reforma agrária, nós não queremos que o analfabeto vote, e a gente não quer que sindicatos fiquem muito fortes e comecem a demandar, né, distribuição de renda e melhoria de salários para os trabalhadores. A tecla do comunismo ela é mais poderosa, né? Ela cria mais medo, né? Ela provoca mais medo. O professor, eu fiquei pensando numa coisa, eu fiz uma disciplina de História Moderna ano passado, e quando a gente estudava a caça às bruxas, a bruxaria ela vinha muito como um elemento para afastar aquilo que era estranho, aquilo que dizia respeito a uma outra ordem. E eu me lembro que eu fiz essa associação automática com o comunismo na hora, pensando, nossa, isso parece o que eles fizeram com o comunismo no século XX. Havia também esse estranhamento dos costumes, e aí eu trago aquela imagem que você trouxe, acho que na sua tese, não me lembro, que é um crucifixo quebrado ao meio, escrito, o comunismo despreza a sua religião. Parece muito com o mecanismo da caça às bruxas, né? Não é à toa que a gente usa essa metáfora da caça às bruxas para falar do anticomunismo. Tem um livro famoso de um escritor americano, Norman Mailer, sobre as bruxas de Salem, que foi escrito no contexto do cartismo, né? Da perseguição anticomunista. É um mecanismo muito semelhante, né? Você chama de bruxa ao comportamento feminino desviante ou algo que não se compreende, ou algo que questiona, né, as normas dominantes, você chama isso de bruxa. O comunismo é parecido com isso, né? É um rótulo mais perigoso. Assim como a bruxa é assustadora, o comunismo também é um bocado assustador. Então, é um elemento parecido. Agora, essa questão da religião que você falou, o movimento anticomunista, desde o início, tem como um dos seus pontos-chave a religião, né? A defesa da religião e a denúncia de que o comunismo quer acabar com a religião, quer instaurar o materialismo ateu e etc. Diga-se, a bem da verdade, que isso não é simplesmente uma mentira, porque muitos regimes de organização soviética e marxista pretenderam, no início, não acabar com a religião, né, mas superar a religião, entendendo que a religião é uma forma de misticismo, de superstição e um artifício ideológico de dominação de classes, né? Então, na União Soviética, houve um choque com a religião, perseguição aos religiosos, houve isso na China, enfim. O problema é, no discurso anticomunista, você generalizar que toda a esquerda quer perseguir a religião, e principalmente dizer isso no Brasil, né, que está tão longe da União Soviética, e em que a esquerda comunista nunca esteve no poder. E, de qualquer modo, os comunistas, ao longo do século XX, foram deixando de lado esse objetivo de superar as religiões. Inclusive porque surgiram segmentos progressistas nas religiões cristãs, né? Inclusive começaram a acontecer alianças, né, entre comunistas e católicos e protestantes progressistas. Então esse tema mudou ao longo do século XX. Quer dizer, pela altura dos anos 1950, dizer que os comunistas queriam acabar com a religião já era mentira mesmo, já é o terreno da mentira e da fabulação. E os movimentos anticomunistas continuaram a dizer isso, né? E continuam dizendo hoje, né? No Brasil de hoje, muita gente da direita mais conservadora associa a mudança de comportamento, os movimentos LGBT associam a educação sexual na escola, dizem que isso é coisa comunista, né? Os comunistas é que inventaram isso para destruir a família. Isso é a reciclagem de um tema que vem lá do início do século XX, diante de que o comunismo ameaça a religião, ameaça a família e ameaça a moral. Bom, a primeira pergunta é sobre como o conceito de cultura política pode nos ajudar a estudar a ditadura. Foi isso que eu me propus a fazer no livro, tentar entender como certos aspectos da cultura política brasileira
aspectos dominantes da cultura política brasileira, incidiram na ditadura. Daí eu destaquei dois aspectos. Eu destaquei a questão do personalismo e destaquei a questão da acomodação, da conciliação e acomodação. Cultura política é um conceito muito complexo, né, que gera um bocado de polêmica e mal entendimento. Né? Muita gente não entende muito, inclusive entra em polêmica sem entender muito bem. O conceito de cultura política, como eu trabalho, implica um conjunto amplo de representações de valores e de práticas sociais. No livro, eu destaquei dois aspectos, acomodação e personalismo, mas é claro que a cultura política brasileira implica muitas outras coisas, né? Implica, por exemplo, um imaginário nacional, que, aliás, nós temos estudado pouco, né? A gente estuda mais imaginários comunista, anticomunista, conservador, do que o imaginário nacional brasileiro, que, aliás, é essencial para entender o país. Mas o que eu propus no livro foi pensar como o personalismo e a acomodação tiveram incidência também na ditadura. E eu propus utilizar esses aspectos da cultura política brasileira para entender exatamente os paradoxos da ditadura no campo da modernização conservadora, especialmente nas universidades. O meu argumento no livro é que a política universitária da ditadura foi permeada pela acomodação e pelo personalismo. Relações institucionais envolvendo o Estado e as universidades muitas vezes foram mediadas pelo personalismo, ou seja, por contatos pessoais que iam acima, né, e por fora das instituições e das regras. Então, por exemplo, muitas vezes agentes de repressão protegeram membros da família, protegeram amigos, protegeram colegas de infância. E, por outro lado, a acomodação, né, a tendência a fazer acordos para evitar conflitos maiores, operou também na política universitária, tanto no aspecto da repressão quanto no aspecto da modernização. Eu defendo no livro que um dos impulsos para que a ditadura tivesse feito aqueles investimentos nas universidades públicas foi promover uma acomodação com a elite intelectual e a elite científica. O impulso era oferecer à elite universitária algo mais do que censura, vigilância e repressão. O algo mais era expansão de vagas, bolsas, salários melhores, para que os professores e alunos não tivessem somente razões para se opor à ditadura e ir para a rua questionar a ditadura. Tem claramente uma estratégia de acomodação nesse sentido, aí, de que é um pouco de sedução. Né? Também é muito útil esse conceito, aí, essa análise teórica, para explicar a saída da ditadura no Brasil, né? A saída negociada, acordada, acomodada, né, que houve no Brasil, que explica muito dos dilemas que a gente está vivendo hoje, né? Porque o Brasil saiu da ditadura tentando esquecer a ditadura, né? Tentando apagar aquele passado, sem tê-lo enfrentado, o que significaria ter julgado, né, os crimes cometidos pela ditadura. Os apoiadores da ditadura armaram uma estratégia de saída negociada, acomodada, que a oposição aceitou, enfrentou também. A oposição não quer dizer que ela aceitou tudo, ela questionou muita coisa. A lei da anistia e a prática, né, de perdão depois foi mais ampla do que a ditadura queria. E é claro também que a ditadura não queria ter entregado o poder aos civis em 1985. Né? O plano era eleger mais alguém da ditadura na eleição indireta que venceu o Tancredo Neves com os protagonismo, e ela, vamos dizer assim, complicou, né, as estratégias da ditadura. Mas, no final das contas, a oposição foi enredada por esse jogo de saída acomodada da ditadura, que na época significou uma aparente calma, né, uma aparente saída pacífica da ditadura, mas a médio prazo significou que os esqueletos continuaram no armário, né, os fantasmas continuaram sobrevoando a casa, e quando a crise política, né, estourou aí nos anos recentes, todos aqueles agentes, né, da ditadura que estavam aí nas sombras, né, vieram à tona, né, reclamando uma ação, né, um espaço político importante no Brasil, e argumentando que a ditadura tinha sido benéfica para o Brasil, que ela tinha
salvado o Brasil, que tinha, inclusive usando essa questão da modernização, né? Dizendo que a ditadura modernizou o Brasil. O que é meia verdade, né? A ditadura realmente modernizou o parque industrial e tecnológico brasileiro. A questão é que o custo disso foi muito alto, o custo social, o custo econômico e o custo político. E é claro que quando a gente fala disso, tem que sempre que ressaltar, embora acho que aqui eu estou falando para pessoas que já sabem isso, né? Mas é sempre bom reiterar que a modernização da ditadura foi um mau negócio para o Brasil, né? Porque ela deixou um legado de inflação, desigualdade, enfim. Um governo democrático teria feito um trabalho melhor. Então, acho que o conceito de cultura política ajuda a pensar, né, o que foi a ditadura, assim como ajuda a pensar muitos dos dilemas que a gente está vivendo hoje, né? Mas, enfim, eu vou deixar para, se alguém quiser mais perguntar, para... Nossa, tem muitas perguntas, professor. Inclusive, muitos elogios. O Luiz Fernando dizendo aqui que leciona a disciplina de História da Educação no Instituto Federal de Brasília e que seu livro está no programa e os seus argumentos são muito bem aceitos pelos alunos. Muitos elogios aqui ao seu trabalho e ao seu destaque enquanto historiador da ditadura. Tem mais algumas perguntas? Professor, eu sugiro, que vai acabar o nosso tempo, que a gente encerre e comece a outra live para você responder as perguntas. O senhor está tudo bem com isso? Pelo tempo que nós temos? Podemos fazer isso todo mundo de acordo? Estou de acordo. Beleza, então vamos encerrar essa aqui e aí a gente começa a outra e eu trago as outras perguntas que tiveram. Tem mais umas 4 ou 5 perguntas aqui. Tá bom? Tudo bem. Então até logo, pessoal. Muito obrigado, professor. Até breve.